A meu ver, um dos maiores problemas da humanidade é a falta de reflexão. Quantas pessoas você conhece sobre as quais você poderia dizer: poxa, essas pessoas são reflexivas, analíticas, racionais, pessoas racionais? Muito poucas pessoas. E por isso há tantos problemas no mundo que poderiam ser resolvidos, poderiam já ter sido resolvidos há muito tempo e não são, porque a esmagadora maioria das pessoas não tem o costume de refletir. E é justamente por isso que existem tantas religiões. Se a maioria das pessoas refletisse, tivesse esse costume, não haveria tantas religiões. Porque a razão destrói crenças em seres invisíveis. Não tem como ser racional e acreditar no que religiões ensinam. É contrário. Você muito provavelmente é cristão, porque quase 90% dos brasileiros são cristãos. Então eu quero que você pare por alguns instantes e se pergunte isso. Por que você é cristão? Por quê? Por que você é cristão? Quais as razões de você ser cristão? Quais os motivos? Você é cristão porque você nasceu e vive numa nação cuja esmagadora maioria é cristã, num país de tradição cristã. Então você não é cristão por outro motivo. Não, porque é a verdade. Não, não é porque é a verdade. É porque é a maior religião do Brasil. Por isso você é cristão. A outra pergunta que eu queria que você fizesse a si mesmo é necessário ser cristão? É uma pergunta muito simples, mas quase ninguém se faz. Na verdade, nenhum crente para e se pergunta: por que sou cristão? Poxa, se eu morasse no Camboja, eu seria cristão? Quão provável é? Bem, sou cristão. Preciso ser cristão? Existe uma necessidade? Será que eu não poderia viver sem ser cristão? Você é cristão por tradição e não por outra coisa. Então, para que ser cristão? Existe uma necessidade? Já que é por tradição, porque não há outra resposta. Você é cristão porque seus pais são ou eram cristãos e os pais deles e os pais deles e voltando atrás, chega nos portugueses, etc e tal. É por isso que você é cristão. Não tem nada a ver com verdade. E então, sabendo disso, agora você só precisa se perguntar por que preciso continuar a ser cristão. Existe uma necessidade? Quando você se pergunta isso, você notará que não há. Não há uma necessidade de ser cristão, de ser muçulmano, de ser hinduísta. Não há uma necessidade. Porque tudo isso é tradição e nada mais. Não tem nada a ver com verdade. Por quê? Como poderia ter algo a ver com verdade? Ser cristão. Digamos que você nunca foi cristão, você nem sabe nada sobre o cristianismo, sobre Jesus, sobre Bíblia, nunca ouviu falar, e você quer descobrir a verdade sobre as coisas. Então você anda pelo mundo, analisa a vida, o comportamento das pessoas, as sociedades, por que elas são assim, a natureza, por que os animais vivem dessa maneira, fazem isso, fazem aquilo, o universo, por que os meteoritos, por que a Lua é semeada de crateras, por que os buracos negros, etc. e tal. Analisando tudo isso, você concluiria que Jesus existe? Tudo isso me mostra Jesus, me mostra a jumenta falante de Balaão, a cobra falante, o boneco de barro, a costela. Como? Não tem nada a ver. Olhando para a natureza, analisando o universo e a vida e tudo mais, é impossível concluir de tudo isso pela lógica e pela razão que Jesus existe.
Então, você não acredita em Jesus por causa de verdade que você descobriu. Você descobriu através da análise do mundo e da vida que Jesus existe e por isso não é por isso. Religião não tem nada a ver com razão. Não se descobre divindades, não se chega a elas através do estudo da vida e das coisas e do mundo. Muito pelo contrário, quando se acredita em seres invisíveis, em deuses, em divindades, você entra em contradição, em discrepância, em incoerência, porque religião é incoerência. Exemplo, se você é cristão, a religião cristã determina, é um dogma que você não pode alterar, que Jeová, ou Jesus, né? Você acredita em 3 deuses, né? Você não é monoteísta, você é politeísta. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Jesus. Jesus, quando estava na Terra, ele conversava consigo mesmo, né? Com seu Pai. Já começa aí a loucura, né? Você acha que é monoteísta, mas são 3 deuses. Já fica complicado o negócio. Mas ignoremos isso agora. A sua religião, a religião cristã, lhe dita que Jeová, ou Jesus, é bom. Isso está determinado. Deus é bom. Deus é amor. Você não pode duvidar disso. Não pode. Daí você ouve falar de uma criança que é raptada, torturada, violentada e estrangulada. E isso acontece, infelizmente, todo santo dia. Em algum lugar do mundo isso está acontecendo agora, infelizmente. Infelizmente. Então você ouve falar de um caso assim, talvez até na cidade em que você mora. Você se pergunta por que isso é assim? Lembre, você é cristão, então você acredita que Deus é bom e é amor. Disso você não pode duvidar. Isso é um dogma. Mas isso acontece. Então, Deus permitiu? Sim, mas você não pode dizer isso, porque isso é uma contradição, né? Deus é todo-poderoso, porque ele não impede isso. Daí você tem que, por causa do livre-arbítrio. O que a criança tem a ver com isso? Ela sofreu horrivelmente. Então já tem aquela incoerência de não poder culpar a divindade. A divindade nunca é culpada. Então isso é obra de Satanás, certo? Então a sua mente tem que inventar um outro ser invisível para explicar por que aquela criança sofreu tanto. Porque Deus não pode ser a causa, né? Então, Satanás é que faz isso. Daí vem aquela outra pergunta que você não pode se fazer. Por que Deus permite que Satanás faça isso? Deus é bom e Deus é justo sempre. Então, religião causa contradição, causa uma luta dentro de você, porque você naturalmente sabe que isso não faz sentido. Se Deus existe e Ele é todo-poderoso e tal, Ele não poderia permitir isso. Se Ele permite, então Ele é cúmplice, Ele também é culpado. Se você sabe agora que uma criança vai ser violentada, você não vai impedir isso? Porque Deus não é assim. Então, você vive nessa contradição. Agora, quando você não acredita em divindade alguma, em nenhum ser invisível que está por trás das coisas, então tudo tem causas naturais. As coisas são do jeito que são porque o mundo é assim. O ser humano se desenvolveu dessa maneira. Gostemos ou não, existe a maldade no mundo. Agora, nenhum ser invisível está por trás disso. As coisas são assim por causas naturais. O ser humano está se desenvolvendo. Quando você não acredita em divindades, em deuses como eu, então tudo fica mais natural, mais simples. Não acreditar em seres invisíveis por trás das coisas é mais coerente até em relação à própria natureza, porque nós sabemos como o universo funciona. O que está acontecendo nesse exato momento no cosmos? Estrelas explodem, implodem, são tragadas por buracos negros, há colisões de galáxias, a Lua é semeada de crateras, ela foi bombardeada por uma carrada de meteoritos.
Quando você se pergunta, poxa, mas Deus criou tudo, então por que existem tantas crateras por aí? Por que há tanta destruição, tantas catástrofes cósmicas, não é? Raios gama? O universo é violentíssimo. Se você não acredita em seres invisíveis, tudo isso tem causas naturais. Fica tudo mais fácil de se compreender. O universo é do jeito que é porque é assim que ele se desenvolveu. Então, você não entra em contradição, em incoerência, quando você não acredita em seres invisíveis. Por isso, a mensagem desse vídeo é: pare e reflita. Seja uma pessoa racional. Como você pode ser racional? Pergunte-se por que você é cristão e se existe uma necessidade de acreditar numa divindade qualquer, na divindade cristã, na divindade muçulmana, hinduísta, ou até inventar uma divindade. Existe uma necessidade? Não existe. Não existe necessidade alguma de acreditar em seres invisíveis. Um forte abraço.